Números. Bemidbar. Capítulo 19. Ial disse mais a Masha e a Aaron: Este é um decreto da lei que eu ordenei. Diga aos israelitas que lhe tragam uma vaca vermelha, sadia, que não tenha defeito e sobre a qual nunca tenha sido colocado um jugo. Vocês devem entregá-la a Eleazar, o sacerdote, ele a levará para fora do acampamento, e ela será abatida diante dele. Então Eleazar, o sacerdote, molhará o dedo no sangue dela e o aspergirá 7 vezes em direção à entrada da tenda de reunião. E a vaca será queimada diante dele. O couro, a carne e o sangue junto com o excremento serão queimados. E o sacerdote pegará madeira de cedro, isopo e tecido escarlate e os lançará no fogo onde a vaca estiver sendo queimada. Então o sacerdote lavará as suas vestes e se banhará em água, depois poderá entrar no acampamento, mas o sacerdote continuará impuro até o anoitecer. Aquele que queimou a vaca lavará suas roupas em água e se banhará em água, e continuará impuro até o anoitecer. Um homem que estiver puro recolherá as cinzas da vaca e as colocará num lugar puro fora do acampamento, e elas devem ser guardadas pela Assembleia de Ishal para preparar a água que será usada para a purificação. É uma oferta pelo pecado. Quem ajuntar as cinzas da vaca lavará suas roupas e ficará impuro até o anoitecer. Isto será um decreto permanente para os israelitas e para o estrangeiro que mora entre eles. Quem tocar num morto ficará impuro por 7 dias. Ele deve se purificar com a água da purificação no 3º dia, e no 7º dia ficará puro. Mas, se não se purificar no 3º dia, não ficará puro no 7º dia. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar estará profanando o meu tabernáculo, e ele será eliminado de Ishal. Ele continua impuro, visto que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. Ele permanece no seu estado impuro. Esta é a lei que se aplica quando um homem morre numa tenda. Quem entrar na tenda e quem já estiver na tenda ficará impuro por 7 dias. Todo o recipiente aberto, sem uma tampa amarrada, ficará impuro. Quem no campo aberto tocar em alguém que foi morto à espada, ou num cadáver ou osso humano, ou numa sepultura, ficará impuro por 7 dias. Deve-se pegar para o impuro um pouco das cinzas da oferta pelo pecado que foi queimada, colocar num recipiente e derramar sobre elas água tirada de uma fonte. Então um homem que estiver puro pegará isopo, o mergulhará na água e aspergirá a água sobre a tenda, sobre todos os recipientes, sobre as pessoas que estavam lá e sobre aquele que tocou num osso, num homem que foi morto, num cadáver ou numa sepultura. Aquele que estiver puro aspergirá a água sobre aquele que estiver impuro, no 3º e no 7º dia, e no 7º dia o purificará de pecado. Então o impuro deve lavar suas roupas e se banhar em água, e ao anoitecer ficará puro. Mas o homem que estiver impuro e que não se purificar, esse homem será eliminado da congregação, visto que profanou o meu santuário. A água da purificação não foi aspergida sobre ele, por isso ele está impuro. Isto será um decreto permanente para eles. Aquele que aspergir a água da purificação deverá lavar suas roupas, e aquele que tocar na água da purificação ficará impuro até o anoitecer. Qualquer coisa em que o impuro tocar ficará impura, e a pessoa que tocar nela ficará impura até o anoitecer. Números. Bemidbar. Capítulo 20. No 1º mês, toda a Assembleia de Ishal chegou ao deserto de Zin e passou a morar em Cádiz. Foi ali que Miriam morreu e foi enterrada. Não havia água para a Assembleia, e eles se juntaram contra Masha e Aaron. O povo discutia com Masha, dizendo: Quem dera que tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante de Ial. Por que vocês trouxeram a congregação de Ial a este deserto? Seria para nós e os nossos rebanhos morrermos aqui? E por que nos tiraram do Egito e nos trouxeram a este lugar horrível? Não é um lugar para semear, nem é um lugar de figos, nem de videiras, nem de romãs, e não há água para beber. Masha e Aaron saíram então de diante da congregação, foram à entrada da tenda de reunião e se prostraram com o rosto por terra, e o esplendor de Ial começou a aparecer a eles. Então Ial disse a Masha: Pegue o bastão e reúna a Assembleia, você e Aaron, seu irmão, e diante dos olhos deles falem ao rochedo, para que dê água, e vocês farão sair água do rochedo para eles e darão de beber ao povo e aos seus rebanhos. Assim, Masha pegou o bastão que estava diante de Ial, conforme ele lhe havia ordenado. Então Masha e Aaron convocaram a congregação diante do rochedo, e ele lhes disse: Agora ouçam,
rebeldes. Querem que façamos sair água para vocês deste rochedo? Nisto Masha ergueu a mão e golpeou o rochedo 2 vezes com seu bastão, e começou a jorrar muita água, e a Assembleia e seus rebanhos começaram a beber. Mais tarde, Yao disse a Masha e a Aaron: Visto que vocês não mostraram fé em mim e não me purificaram diante dos olhos do povo de Shau, vocês não levarão esta congregação à terra que darei a eles. Estas são as águas de Meribá, onde os Ixalitas discutiram com Yao, de modo que ele foi purificado entre eles. Então Masha enviou de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, para dizer: Assim diz o seu irmão Ishau. O amo bem sabe de toda a dificuldade que passamos. Nossos antepassados foram para o Egito, e nós moramos no Egito por muitos anos, e os egípcios maltrataram a nós e aos nossos antepassados. Por fim clamamos a Yao, e ele nos ouviu, de modo que enviou um mensageiro e nos tirou do Egito, e aqui estamos, em Cádiz, uma cidade na fronteira do seu território. Por favor, deixe-nos passar pela sua terra. Não passaremos através de nenhum campo ou vinhedo nem beberemos água de nenhum poço. Iremos pela estrada real e não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até termos passado pelo seu território. No entanto, Edom lhe disse: Você não pode passar pelo nosso território. Se você fizer isso, eu irei com a espada ao seu encontro. Então os Ixalitas lhe disseram: Iremos pela estrada, e se nós e nossos rebanhos bebermos sua água, pagaremos por ela. Apenas queremos passar a pé, nada mais. Contudo, ele disse: Você não pode passar. Com isso, Edom saiu ao encontro dele com um exército grande e poderoso. Assim, Edom não permitiu que Ishau passasse pelo seu território. Portanto, Ishau se desviou dele. Os Ixalitas, toda a Assembleia, partiram de Cádiz e chegaram ao Monte Hor. Yao disse então o seguinte a Masha e a Aaron no Monte Hor, na fronteira da terra de Edom: Aaron será reunido ao seu povo. Ele não entrará na terra que darei aos Ixalitas, porque vocês se rebelaram contra a minha ordem no que diz respeito às águas de Meribá. Leve Aaron e Eleazar, filho dele, para cima, ao Monte Hor. Tire as vestes de Aaron e ponha-as em Eleazar, filho dele, e Aaron morrerá ali. Portanto, Masha fez exatamente como Yao havia ordenado. Eles subiram ao Monte Hor diante dos olhos de toda a Assembleia. Masha tirou então as vestes de Aaron e as pôs em Eleazar, filho deste. Depois Aaron morreu ali no cume do monte. E Masha e Eleazar desceram do monte. Quando toda a Assembleia viu que Aaron havia morrido, toda a casa de Shau chorou por Aaron durante 30 dias.